Agora a gente vai aprofundando as nossas análises e a gente vai falar sobre soja, sobre milho, conversando com o meu amigo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que já está conosco nesta quarta-feira. Bom dia, Matheus, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo por agora. Prazerão estar abrindo essa quarta-feira com vocês. De fato, um mercado atento, né, ao que acontece na macroeconomia. A gente tem tanto lá dados da inflação norte-americana para serem publicados, assim como atividade industrial aqui dentro do Brasil. Fatos, né, que movimentam e dão direção aos mercados financeiros, né, acabando respingando todos esses movimentos também ao nosso mercado agrícola, né? O mercado sangrento, mercado que amanhece um tanto aziado. Base fundamental justifica quedas ainda, cara. Vamos comentar um pouco sobre isso. Mas, de fato, uma coisa sabemos: o mercado não está nada fácil, não está para amadorismo, não está para quem quer apenas cruzar os braços, virar as costas e ver depois. Tem que ficar muito atento por agora. Sem dúvida nenhuma. Matheus, vamos começar então. Eu acho que o financeiro, a gente tem até um certo entendimento de que, de fato, a gente vai ter que esperar alguns dados nessa quarta-feira, né? Alguns dados que serão importantes para o entendimento do mercado, porque a gente tem visto ainda uma economia americana muito fragilizada, né? Exatamente, já é uma expectativa que já perdura por anos, né, cara? Desde que o Covid começou a assombrar o planeta como um todo lá em 2020, né? A gente teve, enfim, grandes estudiosos econômicos, né, os próprios bancos centrais se preparando para eventuais crises econômicas aprofundadas, né, tentando evitar eventuais recessões que uma crise dessa proporção, né, poderia causar com desestímulo ao crescimento industrial, ao dos serviços, ao crescimento da economia como um todo. Então é algo que a gente já vem se arrastando, né, por quase 3 anos. E agora, né, a gente continua com esse medo, né? Esse medo que parece que uma recessão iminente possa assombrar, o medo de que os norte-americanos possa gerar um calote, né, nessa dívida, né, gerou-se, né, muito para criar os estímulos monetários com a impressão de capital norte-americano, né, que basicamente o Fed, né, o Federal Reserve, autorizou a impressão de capital de nova moeda dos Estados Unidos durante a crise da pandemia do Covid, para fazer distribuição de renda, enfim, para auxiliar aqueles que estavam trancafiados em casa, impossibilitados de rodar os seus próprios negócios, e enfim, não a justificativa, mas o mecanismo para a impressão do capital foi o quê? Emitir mais títulos da dívida do próprio governo, para que houvesse pelo menos um lastro mínimo, né, desde que já passamos de quase uma década ou 2 décadas de que a moeda, o dólar norte-americano perdeu um lastro físico, né, e agora apenas fica lastreado em bonds, né, que são títulos do próprio governo norte-americano. Esses títulos foram emitidos para que houvesse, né, gerasse o interesse a investidores a adquirirem essa dívida do governo norte-americano, e agora os norte-americanos, né, começam a dar sinais de que essa tal dívida pode não ser cumprida, né, o que gera uma grande instabilidade, uma grande incerteza, não só no mercado financeiro, respingando, como eu já disse, a todos os demais mercados de energia, mercados de commodities agrícolas, né? Uma vez que os norte-americanos ainda assumem, né, a ponta da maior economia do planeta. Então temos aí grandes problemas no setor financeiro, cara, que continuam nos assombrando por agora. Porém, na nossa visão, são assuntos que estão na iminência já de tomarem um rumo, né? Seja realmente aprofundar a problemática ou a gente começar a sair do fundo do poço. Então, ainda é incerto, seria até imaturo da minha parte dizer o caminho que vai ser tomado na economia norte-americana de agora em diante, né? Não quero ser presunçoso de acreditar que a minha visão pode ser mais assertiva do que de toda uma equipe de Banco Central norte-americano que estão trabalhando para evitar esses possíveis rombos, né, esses déficits, mas acreditamos que sim, estamos na iminência de ter uma decisão mais concreta. Se de fato afundaremos em uma crise financeira de maior proporção ou se já iniciaremos a escalada da saída desse fundo do poço. E é uma loucura porque a gente pensar numa economia norte-americana passando por uma situação como essa é bastante sério. E a gente teve essas sinalizações que chegaram dessas crises começou com o Silicon Valley Bank, depois outros pequenos bancos que foram criando ali uma espécie de mini crise bancária
nos Estados Unidos, trazendo, né, um refresco para aquela memória de 2008, embora, né, os especialistas dissessem que não era nada muito, muito semelhante, mas refrescou a memória do mercado e deixou todo mundo mais cauteloso, né, Matheus? Exato, cara. Assim, existem os dois lados da balança, né? De um lado, desenhou-se, né, assim, uma crise com sinais semelhantes ao que já foi passado. No outro lado da balança, a gente tem o lado de que já entendemos, já passamos por algo semelhante e entendemos os mecanismos de reação, entendemos como controlar, como sair desse fundo do poço. Então, o mercado agora ele segue nessa balança, né? Nas minhas conversas com os bastidores do mercado, né, com grandes fundos especuladores, que temos aqui como clientes, enfim, consultores, a gente acaba percebendo, né, que existe esses dois lados, essas duas vertentes, aonde continuam de um lado indicando, né, o aprofundamento da crise por sinais semelhantes, do outro lado da balança, os sinais são semelhantes e sabemos como contornar os problemas que já foram no passado. Então, a gente vem caminhando, como mais uma vez quero dizer, é muito difícil a gente determinar qual lado realmente a economia vai ser tomada de agora em diante. Entendo apenas como representante da pátria aqui falando contigo nesse momento, que estamos na iminência realmente de ter um lado muito claro, né, sendo tomado na economia norte-americana, que vai despejar efeitos negativos ou positivos em todas as demais economias do planeta, inclusive aqui no Brasil. Sem dúvida. Matheus, agora quando a gente olha fundamentalmente para o quadro de soja e milho, a gente tem uma pressão também que se instala nesse momento sobre o mercado, e eu queria entender de ti se faz sentido essa minha fala, principalmente com esse plantio avançado nos Estados Unidos, acima do ano passado, acima da média plurianual e condições de clima que, pelo menos até esse momento, favorecem os trabalhos de campo, né? Sem dúvida alguma, viu, Carla? Eu que iniciei minha carreira, né, na análise de mercado em Chicago, né, por onde trabalhei, morei de 2014 a 2018, né, presenciei, enfim, por diversas vezes condições climáticas distintas, né, de um ano para o outro, fazia visitas quinzenais, né, em regiões importantes do cinturão agrícola norte-americano, né, e de fato, nesse exato momento, essas temperaturas mais quentes do que o normal, um padrão de chuvas abaixo da média, porém com chuvas regulares, tá? A pluviometria total acumulada, ela está se mostrando abaixo da média, porém está regular e bem distribuído. Esse padrão agora é um padrão agradável, um padrão que está assim favorecendo o aceleramento do plantio norte-americano, né? Vale lembrar que nesse exato momento, pessoal, o excesso de chuvas ou as chuvas mais intensas seria um grande complicador para a safra norte-americana, né? Os Estados Unidos hoje possuem teores, né, de argila e silt extremamente elevados, né, enquanto que a areia disponível em solo praticamente não insignificante, mas muito baixo, né, comparado ao que nós temos aqui em média no Brasil. Então isso acaba ocasionando que o que a física do solo ela é melhor condicionada com temperaturas mais quentes e pluviometria abaixo da média para o plantio, para a temporada de plantio. Então, quanto menos chuvas receberem, quanto mais quente o solo tiver, mais fácil a mecanização do plantio norte-americano. Então, nesse exato momento, essas temperaturas que podem gerar uma certa dor de barriga no futuro se permanecerem, hoje é o fator que gera a pressão aos preços da soja e do milho internacionais. Costumo dizer por aqui, conversando com clientes da pátria, né, que os mesmos efeitos que hoje geram pressão aos preços da soja e do milho poderão ser a mesma ocasião que poderá gerar a sustentação do mercado a partir do final de maio. Temos que lembrar que a janela ideal de plantio norte-americano de soja e milho, ela se encerra no dia 20 de maio. A partir dali, o teto produtivo, tanto da soja quanto do milho, começa a ficar agressivamente comprometido, tá? Por conta de deslocamento de calendário agrícola, né? A gente coloca os norte-americanos, a partir do dia 20 de maio, submetem, né, as culturas em campo a encaixar o seu período vegetativo, reprodutivo enfim, vegetativo, florescimento reprodutivo, numa incidência luminosa, né, que a gente chama de graus dias, que acaba deslocando todo o processo evolutivo das plantas em campo. Então, vale a pena entender que, no atual momento, Carla, de fato é favorável. A climatologia por lá
está sim favorecendo a aceleração do plantio, que está em patamares extremamente satisfatórios, semelhantes até a 2012, quando também o mercado iniciava o ciclo produtivo norte-americano, entendendo a aceleração de plantio dos Estados Unidos, porém, o mesmo problema, o mesmo que justifica as quedas hoje, que é o quê? Temperaturas mais altas do que o esperado e chuvas abaixo da pluviometria média, pode ser também um grande problema de gerar sustentação a partir do dia 20 de maio, caso a climatologia permaneça da mesma maneira, Carla. Matheus, a gente pode, ou você na sua análise, avaliando não só as previsões climáticas, mas também o histórico das safras americanas, você acredita em ralis que ainda possam ser promovidos para os preços diante dessas adversidades climáticas que poderiam surgir no fronte da safra americana, ou eles devem ser mais frequentes nessa temporada? Ou melhor dizendo, menos frequentes, perdão. Boa, bom ponto levantado, viu, Carla? Assim como a atual suposta crise econômica, a atual crise econômica que a gente vem vivendo no planeta, em especial nos Estados Unidos, possui detalhes, né, pontos semelhantes ao que foi vivido em 2008, assim a gente também tem, né, pontos de semelhança nessa safra que se inicia nos Estados Unidos com 2012. E só para fazer uma breve recapitulação, né, 2012 foi o ano da grande seca norte-americana. Houve regiões dentro do cinturão agrícola, né, em especial Illinois e Iowa, que passaram por mais de 70 dias de escassez de chuvas, completa, seca por completo. O mercado naquele momento, né, registrou seu último recorde que prevalece até hoje dos preços em Chicago, batendo os patamares ao início de agosto de $17,94 por bushel, né? Por quê? Precificando uma possível grande quebra, uma catástrofe produtiva em solo norte-americano. Então, 2012 foi o último registro de patamares recordes dos preços da soja em Chicago. Neste ano, pessoal, a gente tem cenários semelhantes, pontos, né, que se parecem muito com o desenvolver da safra de 2012, que é o quê? Primeiro, a saída de laninas consecutivos. 2010 tivemos uma lanina, 2011, lanina, 2012, e iniciamos o processo de reversão de uma lanina para a chegada de um El Niño em pleno verão norte-americano. Neste ano que tivemos 3 laninas consecutivas, que foi aí a grande lástima para produtores aqui no sul do Brasil, né, os gaúchos, compatriotas, o qual a gente, enfim, vê, né, a realidade dos últimos 3 anos com safras totalmente deterioradas por um fenômeno climático lanina, né, que acaba retraindo a oferta de chuvas para o extremo sul do Brasil, para todos os argentinos também. Porém, agora, já entrando no mês de maio, a gente tem a inversão para a chegada de um El Niño. Tá? Então, assim como lá em 2010, lanina, 11 lanina, 12 El Niño, a gente está saindo agora de 3 laninas consecutivos virando um El Niño para a safra norte-americana. Então, sinais semelhantes. Em 2012 também tivemos, Carla, um processo de plantio extremamente elevado, né, em especial para o milho. A soja vinha em mesma proporção. A gente fez um levantamento mais a fundo ao começo dessa semana, né, aqui com o Cristiano Palavra, o qual aprofundou um pouco dessa análise desse ritmo marginal de plantio norte-americano, comparando sempre com 2012. A gente segue em semelhança. E os mapas climáticos, né, se mostram em maneira também, né, muito congruente com o que foi observado no passado, que é o quê? Temperaturas mais elevadas, um padrão de chuvas abaixo da média, favorecendo o plantio, acelerando o processo inicial da safra norte-americana, porém, é um padrão que se perdura para a entrada do verão norte-americano, que inicia ao fim de junho. Se esses mapas se confirmarem, a gente, mais uma vez, teremos aí uma altíssima capacidade, né, de sustentação dos preços da soja em Chicago, com o mercado extremamente reativo, né, a potenciais quebras produtivas na safra dos Estados Unidos, que hoje está bom, porém, pelos mesmos motivos que hoje justifica a queda, né, dos preços da soja por um plantio acelerado, falta de chuvas, temperaturas agradáveis, que estão mais quentes do que o normal, pode ser o grande calo no sapato dos produtores norte-americanos a partir do dia 20 de maio. Então, muita observação na climatologia norte-americana no finalzinho deste mês e na entrada de junho, Carla. Matheus, eu quero muito entender como tudo isso está impactando o mercado aqui no Brasil, mas antes disso, acho que para a gente fechar, assim, arredondar o comentário sobre o mercado internacional, eu queria saber como tem sido ainda
o peso dessa safra recorde que nós tivemos aqui no Brasil, né? Inclusive com os Estados Unidos vindo importar soja brasileira. Claro, né? E como é que tem se comportado essa demanda de estudo, a demanda chinesa em especial, mas esses outros compradores que olharam para essa soja mais atrativa do Brasil e vieram ao mercado também, como é que a gente está avaliando o comportamento do consumidor nesse momento? Muito bem, o consumo como um todo da soja brasileira está mediano, está normal, regular. O grande problema da soja no Brasil foi o inchaço, né? Enfim, fiz essa analogia, né? É bem simplista aqui em outras ocasiões que a gente esteve conversando contigo, Carla, e eu gosto muito de usar ela porque ela fica muito clara, né? Muito didática de que é o quê? A gente, nos 3, 4 primeiros meses de 2023, a gente encheu a represa de soja com 150 milhões de toneladas. Iniciamos a colheita, em especial no estado do Mato Grosso, prolongamos até o atual momento, colhendo ainda em solo gaúcho, em algumas regiões do estado do Pará, Roraima também, apenas iniciando o ciclo produtivo por agora, porém inchamos a grande represa de soja do Brasil com 150 milhões de toneladas no início de 2023. A gente já abriu as comportas para esvaziar essa represa que estava transbordando com soja, tá? Porém, essas comportas elas só tiram dessa represa uma xicrinha de 12 a 15 milhões de toneladas todos os meses, para consumo interno e para exportação. Então, inchamos muito rápido a oferta aqui dentro do país, o que justificou a queda dos prêmios de exportação, tá? O prêmio de exportação é a baliza da oferta e da demanda pelo produto dentro do Brasil, enquanto que o Chicago é a grande baliza da oferta e da demanda da soja no planeta. Tá? Então, aqui no Brasil, as quedas dos prêmios foram o que mais machucaram, né, os produtores rurais, o que mais deteriorou o preço ofertado da soja em real por saco, foi consequência de uma queda abrupta dos prêmios de exportação, prêmios que estavam equilibrando esse inchaço da oferta, o maior volume de soja produzido no Brasil e o maior volume de soja disponível em mão do produtor rural. A gente entrou em janeiro, Carla, com 120 milhões de toneladas ainda na mão do produtor a ser vendido. Foi o maior volume não comercializado da história da soja no Brasil, ainda disponível em mão do produtor, que não foi vendido a futuro, que 120 milhões é mais do que a gente produzia no Brasil inteiro há 4, 5 anos atrás. Então, inchamos a oferta, estamos escoando, a demanda está agressiva. Hoje, a China possui imagem lucrativa com a nossa soja, não só a China, né? Grandes produtores de soja estão tendo mais lucrativo que o nosso próprio grão, que é o caso, né? Como você citou, dos Estados Unidos, que hoje já estamos com 2 embarcações, uma de 38 mil toneladas e outra de 45 mil toneladas em direção ao sul dos Estados Unidos, na região do Golfo dos Estados Unidos, aonde possivelmente será processada, né? Uma vez que para essa indústria esmagadora de soja ao sul dos Estados Unidos está sendo mais compensatório vir no Brasil, colocar a soja, em especial por regiões do Acre Norte, saindo muita soja em direção norte aos Estados Unidos por Santarém, Pirituba, colocar essa soja em direção a navio do que buscar em próprio território. Então, a soja realmente está muito barata, porém a demanda está usufruindo desses preços extremamente interessantes do nosso produto, né, adquirindo com agressividade. E mais uma vez, apesar de uma demanda agressiva, é uma demanda que consome mensalmente de 12 a 15 milhões de toneladas, enquanto que a gente tinha uma represa com 150 milhões de toneladas para serem escoadas, e está no processo, já observamos a estancagem das quedas dos prêmios, né? Os prêmios deixaram de cair. Justamente. No começo da semana a gente teve até uma altinha, Carla, porém já estamos o quê? Visualizando o fundo do poço, né? Isso que a gente pode extrair disso, é que o mercado, tudo que justificava as quedas no mercado da soja no Brasil já está estancando, né? Essa ferida sangrenta que estava sangrando, ela já para de sangrar por agora, Carla. Matheus, como é que essa diminuição dessa pressão sobre os prêmios, porque é importante a gente deixar claro aqui para a nossa audiência, os prêmios, quando a gente diz que os prêmios subiram, melhoraram, não quer dizer que eles passaram para o território positivo, eles seguem em território negativo, né, Matheus? Eles seguem pressionados, mas eles estão menos ruins, né? Matheus, como é que o produtor brasileiro olhou para isso? Né? Ele faz um exercício de participar do mercado diante dessas janelas de oportunidade que se abrem para ele nesse momento por conta disso, ou ele ainda está muito cauteloso, muito reticente diante de tudo que está acontecendo? Como é que ele
participou ou não deste momento de melhora dos prêmios. E digo mais, né? Te pergunto mais, é um movimento que tem sustentação para continuar, esse da melhora nos prêmios? Olha, hoje, né, a Pátria possui clientes produtores rurais em todos os estados produtores do Brasil, né? Então a gente tem uma capilaridade muito grande do que acontece de fato em foco. E a gente percebeu, Carla, que o mês de abril foi um mês onde alavancou muito a oferta de venda do produto disponível, né? Que é, enfim, um mês onde também tem muitas despesas, né? Os famosos prazos safras, despesas com redes regionais de insumos, revendas de peças, que são prazos aí que são cumpridos, e o produtor acabou se submetendo à venda por, enfim, honrar os compromissos financeiros. Então a gente teve sim um grande volume de vendas em abril, entramos em maio com um produtor um pouco mais recluso. A oferta de soja ainda é grande? Sim, a gente tem cerca ainda de 70, 75 milhões de toneladas de soja não comercializada na mão do produtor. Só que nesse exato momento, Carla, essa oferta ela vem deixando de ser comercializável. O que eu quero dizer? O produtor que passou pelo sufoco, né, de ter, enfim, grandes compromissos financeiros em abril, e agora a gente volta a ter uma rodada também de compromissos financeiros no final de maio, porém são produtores que se prepararam, né, submeteram a vendas de soja mais barata, enfim, entregaram um produto para honrar os compromissos, e agora essa oferta restrita na mão do produtor é uma oferta que ela tem uma dificuldade maior de ser vendida. O produtor já está preparado, se capitalizou bem nos últimos 2, 3 anos, a nível médio Brasil, pessoal. Não vou entrar em detalhes regionais, como seria o caso eventual de paranaenses, gaúchos, onde tivemos aí problemas de safra, né, que acabaram dificultando a capitalização do setor nesses estados, né, nessas regiões mais pontuais. Agora, a nível nacional, são produtores que estão, sim, melhores capitalizados e agora suportam, né, conseguem tolerar a falta de venda, a ausência de vendas para, enfim, não tem mais a necessidade de alavancar, né, o teu caixa para cumprir esses compromissos financeiros. Então, apesar da oferta ainda estar disponível, ela vem deixando de ser comercializável. E nesse exato momento, Carla, quando a oferta que estava disponível deturpou, derrubou, sangrou os prêmios no primeiro trimestre do ano, né, a gente chegou na entrada de janeiro com prêmios spot no Brasil a 150 pontos. Chegamos aí, começo de março, com prêmios em menos 200 pontos. Sim. Caminhamos com 350 pontos de queda desde o campo positivo até o fundo do poço no campo negativo. Hoje, só para efeito de comparação, né, cada 10 pontos de prêmio significa R$1 por saca. Uma conta bem esdrúxula, né, mas só para a gente entender para onde a gente caiu. Né? Então, a gente caiu 350 pontos, a gente perdeu R$35 por saca apenas por prêmio de exportação. E hoje, essa oferta que estava disponível e comercializável, ela vem se restringindo a comercialização. Né? O produtor está mais capitalizado, segurando na mão, o que faz o quê? Estimula novamente a demanda a gerar incentivo ao produtor a tirar essa oferta não comercializável e colocar ao mercado. E qual que é o estímulo necessário? Preço. Então, a partir de agora, a Pátria vê que realmente por um início, né, não estou dizendo que amanhã, na próxima semana, teremos o total bloqueio das novas vendas, né, da oferta disponível e comercializável no Brasil, mas estamos iniciando um processo onde a demanda realmente vai precisar justificar a alta de preços para originar o grão na mão de quem tem, porque de fato o produtor de agora em diante, né, consegue se adequar mais e tolerar esses prazos, né, de vencimento de compromissos financeiros e manter ainda a soja na mão. Então, estamos vendo sim já, cara, uma necessidade da demanda nas próximas semanas e meses, né, a conseguir alavancar os preços ofertados ao produtor para originar o grão, caso contrário, não conseguirão, né, suprir toda a demanda que ainda continua sendo adicionada pelo produto no Brasil. Matheus, essa melhora dos nossos prêmios, ela tira uma parte da nossa competitividade no mercado internacional? No atual momento não, Carla, porque de fato os preços da soja chegaram a ser 18% mais barato no Brasil do que as ofertas norte-americanas para embarque disponível, né? Hoje a gente está com cerca de 15% de deságio, né? Então a soja brasileira continua sendo muito barata ainda. Vale lembrar que a soja no Brasil, ainda para gerar competitividade, ela pode ser até 2% mais cara do que as norte-americanas, que ainda assim, por logística, né, e prêmio de qualidade, né, sempre lembro isso, que a qualidade da soja, ela justifica pelo menos 1,5%, 2% a mais de valor por ter capacidade, em média, né,
de teores de proteína mais elevados do que a soja norte-americana. Então, ainda assim, Carla, a gente está com uma soja extremamente desvalorizada, muito barata. Até os maiores produtores do planeta estão comprando nosso produto, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Argentina, que sofre, né, de uma safra calamitosa. Então, não é a recuperação dos prêmios não vai tirar competitividade, só vai equilibrar um pouco mais o jogo, né? O jogo está muito desfavorável ao Brasil. A gente deveria ter hoje, em média, né, uma desvalorização sobre as ofertas norte-americanas de 8%, 5% em anos regulares. Estamos ainda com 15% de desvalorização sobre os produtos, sobre a oferta, né? Sobre a oferta FOB da soja norte-americana. Então ainda temos muito espaço, sim, para justificar altos e ainda assim garantir a competitividade do nosso produto. Matheus, a gente trouxe bastante informação sobre a soja, mas acho que não dá para a gente não falar um pouquinho sobre o milho, que está em queda livre no Brasil, né? E num cenário muito semelhante ao que tem sido explicado aqui por você para a soja. Né? A gente também está falando de um aumento de oferta, a gente está falando de uma dificuldade de logística, de uma dificuldade de capacidade de armazenagem. Quer dizer, é justamente isso, é um cenário semelhante, e a tendência dos preços do milho é de que, de fato, essa queda continue? Exato, Carla. Às vezes, talvez, enquanto a nossa visão ao mercado da soja já nos traz a luz do fim do túnel, né? Mostrando ali uma certa recuperação, uma melhora, né? Um alívio dessa corda que vinha enforcando o setor produtivo no país, no mercado do milho a gente vive o cenário oposto. O mercado do milho que vem enfrentar agora, já iniciou a colheita no Mato Grosso, tá? Apenas regiões pontuais, vai acelerar agora na segunda quinzena de maio, tomar forças a nível estadual durante o mês de junho. Julho já toda a região central brasileira está em processo de colheita, né? Em agosto, onde a gente atinge a plena disponibilidade da colheita de milho, segunda safra aqui no Brasil, e um milho que começa a enfrentar agora uma logística, né, de armazenagem e escoamento ainda engasgada com soja. Então, aquela represa de 150 milhões de toneladas que a gente encheu com soja era uma represa que estava praticamente vazia do ano passado. Ela transbordou? Transbordou, porque a capacidade de enchimento dessa represa ela não comportava 150 milhões de toneladas. Transbordou, derrubou prêmio para quê? Para a gente esvaziar o quanto antes esse excesso de oferta, esse inchaço da oferta da soja. A gente entra agora com milho, em processo de colheita, nesses próximos 3, 4 meses, retirando todo o milho plantado, né, de segunda safra no Brasil, aqui nesse período. Porém, é um milho que entra, né, para competir com o engasgo ainda da logística de soja. Então, a gente está muito preocupado com o mercado do milho e fazendo até uma analogia com 2022, quando em plena colheita da soja a gente viveu o apagão da oferta. O que era isso? Faltou soja para quem queria. Soja no ano passado, todo mundo lembra, né? 190, 200, 215 porto. Foram os patamares recordes atingidos da soja aqui no país, justificando essa escassez do produto. Faltava esse produto para quem queria. Nesse momento, diferente do que vivemos da soja em 2022, no mercado do milho, poderemos presenciar o apagão da demanda. Poderemos aí, especialmente no mês de julho, começo de agosto, cara, enfrentar uma dificuldade de ofertas de compra. O comprador simplesmente se abster de ofertar para aquisição do milho, infelizmente, por não ter capacidade de armazenagem, não ter capacidade de escoamento, não ter capacidade, enfim, de deslocar esse produto pela cadeia comprometida do Brasil, ainda com soja, uma cadeia também que a gente sabe de toda a problemática logística que o Brasil vive por infraestrutura. Então, muito cuidado com o mercado do milho, que diferente do que vivemos com outras commodities no passado, esse ano o mar não está para peixe, tá? O mercado não está para milho e a oferta ela está muito inchada e pegando uma logística ainda engasgada com soja. Eu ouvi de um colega seu, de um outro analista de mercado, uma frase que promove uma reflexão muito necessária, né, Matheus? Que é justamente o que a gente está conversando aqui. O Brasil não está preparado logisticamente, infraestruturalmente falando, para ter uma combinação num período tão curto de escoar, né, ou de trabalhar com todas essas 300 milhões de toneladas quase, somando soja e milho, né? Então a gente está falando de um aumento da nossa capacidade produtiva que aconteceu muito rapidamente, enquanto a nossa infraestrutura não aumentou, não teve o investimento necessário. Um estudo da Exalc Log mostra que a gente deveria investir
3% do nosso PIB ao ano em logística, meu amigo, eu tô para ver um governo que vai tirar 3% do nosso PIB para investir em logística. Exatamente, Carla. E, assim, e a gente fala muito da soja do milho porque são temas aí de mais corriqueiros, né? São mercados, são os dois maiores mercados agrícolas aqui do Brasil, né? Mas quando a gente também traz para outros grãos, né, como arroz, trigo, a gente vê que o açúcar, por exemplo, né? O açúcar, exato, café. Então, são mercados aonde que o acumulado total da oferta de grãos geral no Brasil, ela está sobressaindo em pelo menos 150 milhões de toneladas da capacidade estática de armazenagem. Então, a gente tem 150 milhões de toneladas, pelo menos, de déficit de armazenagem, quando contabilizar toda a produção total de grãos, descontado da disponibilidade estática de armazenagem no nosso país. Temos aí armazenagens alternativas, né, como é os casos de silobags, como é o caso, enfim, de armazenagens ao relento, né, a tempo aberto. Vai ser muito comum. A gente tem certeza, Carla, que daqui 30, 40, 60 dias estaremos aqui nós dois conversando novamente, mostrando as imagens de milho a céu aberto, uma dificuldade até de aquisição de silobags, mas são alternativas paliativas, né, que se a gente tivesse realmente uma infraestrutura estática muito mais consolidada no país, os alternativos seriam suportes temporários, né, seriam não a única solução que existe hoje. Infelizmente, para apagar o fogo que está apenas se alastrando, não há alternativas hoje que não ser recorrer, né, a essas armazenagens alternativas, que infelizmente a estática vai ser totalmente insuficiente para abrigar, né, todo esse montante de milho que sai do mercado e que atualizamos e até publicando em primeira mão aqui para você, cara, que atualizamos nossa estimativa de segunda safra no Brasil, já ultrapassamos as 97 milhões de toneladas estimadas para serem colhidas agora, somente na segunda safra do Brasil, neste ano. A maior safra da história do Brasil. 70% disso apenas no centro-oeste do país. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma loucura total. Matheus, para a gente finalizar, eu vou te fazer a pergunta de $1 bilhão, porque milhão era quando a soja estava R$200. A pergunta de $1 bilhão é assim, a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor nesse momento ou é muito difícil porque as realidades agora são muito distintas? Eu tenho acostumado a dizer aqui no Bom Dia Agro ou nas entrevistas de mercado que eu faço que hoje a gente tem um mercado de soja para cada produtor de soja nesse país. Exatamente, Carlos. Assim, indicativo sempre há, né? Inclinação do mercado, ela é para todos. A inclinação do mercado hoje, ela justifica, sim, a melhora dos preços da soja a partir especialmente do início de junho, tá? A gente via na pátria, né, e vinha desenhando com a nossa clientela que o mês de abril era quando a gente registraria o fundo do poço, né, os preços, principalmente de prêmios, bateria os seus limites de mínimas, né, os seus vales, tecnicamente dizendo, né, que é o que? A mínima registrada no período. No mês de maio é o mês onde a gente já observaria a recuperação, para somente em junho a gente ter capacidade de alta. Então, o mercado já inclina, né, para essas altas que deverão ser mais nítidas, né, a partir de junho. Claro, condicionando a manutenção da demanda pela oferta do Brasil, né, pelo produto brasileiro, que continua muito barato, condicionando também a problemática dos Estados Unidos, que hoje é favorável, que amanhã gera uma grande preocupação sobre as temperaturas mais elevadas e falta de chuvas. E para o milho, o cenário totalmente oposto. Muito cuidado com o mercado do milho. A gente vê uma inclinação de queda bem mais abrupta do que a gente vê hoje, por realmente uma escassez da demanda sazonal, né, temporária, pelo milho que está sendo colhido agora, acelera já nos próximos 30, 45 dias, para em agosto a gente ter plena disponibilidade. Mas, como você disse, cara, é uma pergunta de $1 bilhão, não vale qualquer coisa. Então, realmente, a fim de entender esse mercado mais a fundo, e entender que o montante de capital hoje, qualquer produtor, menor que seja, aquele produtor que produz 20 hectares, desde aquele grande grupo familiar no Mato Grosso, em regiões do Nordeste, ou até o produtor mediano no país, que está hoje em torno de 500 hectares, média Brasil, tem que entender que hoje as cifras, né, envolvidas na sua atividade são de milhares, são de milhões, são de bilhões. A pergunta de $1 bilhão, ela não pode ser
simplesmente respondida aqui. Ela tem que ter acompanhamento diário. E, para isso, procure aqui a Pátria Agronegócios, nossas redes sociais, Pátria.agronegócios. Procure também minha rede social, mateus.patria, nosso site, patria.gr.br, para a gente ter esse acompanhamento frequente, né? E entender realmente até onde a soja tem essa capacidade alta. Será que a gente vai gerar exaustão em 45, meados de junho, início de julho? Então, o acompanhamento para responder essa pergunta, ela também é muito necessária, viu, cara? Que a gente precisa que uma resposta tão cara quanto essa, ela precisa que tenha manutenção nos próximos dias, semanas e meses, para que o mercado que já está sangrento não se torne ainda pior. Bom, meu amigo, sempre bom ter você com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio. As portas estão mais do que sempre abertas para ti. Seja bem-vindo sempre. Um abraço para você, para todo o time da Pátria, pelo time que eu tenho enorme carinho. Então, beijo e abraço para todos vocês. Bom trabalho, boa quarta-feira para vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, minha grande amiga Carla, a todos vocês Notícias Agrícolas. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo, pessoal. Que Deus acompanhe, que realmente o mercado não está fácil. Como eu disse, o mar não está para peixe. Estamos vivendo águas turbulentas, como sempre, tá? São ciclos sazonais, já vivemos no passado. Talvez as cifras envolvidas eram diferentes do que a gente vive por agora, porém, muito profissionalismo vai ser exigido para essa safra 2023 e, em especial, para 2024, pessoal. Muita atenção pelo que vem pela frente. A gente vê que na Pátria, para 2024, acertar o mercado é fazer boas compras, tá? Que, infelizmente, não temos cenários aí de preços exorbitantes, né, para o próximo ciclo safra aqui no Brasil. Então, é isso minha mensagem. Um grande abraço a todos. Desejo a todos vocês uma ótima quarta-feira.